Fala galera, mais um Fórum Opina e mais uma vez com Paulo Nasser. Vocês vejam como é um cara de opinião, é um cara que faz a diferença realmente no curso Fórum. É nosso professor, já fez um Fórum Opina falando sobre impeachment que tem dado um ibope aí, Nasser. Porque muita gente, você vê que até alguns professores falam, e aí, dá certo, não dá? O Nasser, no nosso grupo, no WhatsApp, fomenta essas discussões. Então é uma coisa bem interessante isso que ele tem feito. Bom, a gente falou já sobre impeachment, mas eu queria que você falasse um pouco, Nasser, sobre essa Operação Lava Jato. E o que isso está significando dentro do cenário nacional? E você, Paulo Nasser, como contribuinte, como cidadão, advogado, professor, revoltado com essa situação atual, como é que você vê esse cenário? Olá, galera, um prazer imenso mais uma vez estar aqui no Fórum Opina. Meu amigo Daniel Petrocelli me chamando aqui para dar minha posição acerca de algumas questões que são muito legais, está dentro do cotidiano nacional e vale a gente ter aqui uma visão um pouquinho mais técnica da questão. Bom, com relação à Lava Jato, é uma operação, investigação jamais vista na história brasileira. Eu acho que começou essa investigação com a questão lá atrás do mensalão, foi a primeira grande questão nacional que foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E eu acho que agora se aprendeu muito com o mensalão, verdade. Porque o juiz que está tocando essa operação, ele não quis fazer um grande processo, ele está fazendo vários núcleos de investigação. Você vê que de vez em quando sai a prisão de meia dúzia, mas são processos menores que são filhotes, né? E isso faz com que não haja um processo com 5.000 volumes. Eu acho que ele foi inteligente, está sabendo tocar a coisa. E eu acho fantástico, porque efetivamente acho que a democracia passa por isso, por rever os seus conceitos. O Brasil vem de uma história patrimonialista muito antiga. O governo, sempre quem esteve no poder e não no governo. Então, a história de relação de poder, dinheiro no Brasil é coisa antiga e é coisa de país em desenvolvimento. É o nosso caso. A gente está vivendo aí o processo de redemocratização lento e está vivendo o problema que todo processo de redemocratização vive. Há um amadurecimento. Essa era a minha pergunta. Então você vê nisso um amadurecimento, não um empobrecimento da democracia. Não, de forma alguma. Eu acho que se você olhar para trás, antigamente coisas como essa eram colocadas debaixo dos panos. Sim. Ou seja, isso vem até de um histórico, Getúlio Vargas, os próprios militares durante 64. Ou seja, as coisas são, os donos do poder, eles sempre fazem coisas irreparáveis, irretocáveis, indiscutíveis. Não erram, né? É como se fosse um rei. O rei não erra. Isso era uma teoria lá da monarquia. O rei não erra. Hoje os políticos, eles herdam essa ideia de que eles não erram. E hoje a gente vê que não é assim. E pessoas como o juiz mostram isso, né? Ô, Nasser, eu percebi uma crítica na hora que você falou nas subdivisões do processo. Uhum. A gente sabe do que você quis dizer e achei muito interessante isso que você falou, mas a minha pergunta é um pouco mais ácida. Por que a Dilma não está na lista? Porque ela não erra? Na verdade, a Dilma, senhores, a Dilma é a presidente da República. Sim. E ela tem uma proteção constitucional. A Constituição fala, no artigo 86, parágrafo 4º, que o presidente da República não pode ser processado por atos estranhos à presidência. É uma imunidade, na verdade é uma blindagem. Isso, tecnicamente falando, vem de uma teoria de que eu preciso manter a democracia instável e qualquer turbulência que não tenha a ver com a presidência da República propriamente dita, não interessa a democracia, né? A Dilma descobre lá que a Dilma furtou um pirulito da loja, beleza, isso vai ser investigado? Isso pode vir a ser punido? Pode, depois do mandato. Porque o mandato do executivo é diferente do mandato parlamentar. O parlamentar ele pode emendar mandatos quantas vezes ele quiser. Sim. Não há limite de reeleição. No executivo, não. E quando a Constituição surgiu, só existia um mandato e era de 5 anos, senhores. Não tinha direito à reeleição. Então a gente pode esperar 5 anos para processar alguém em nome da democracia. A ideia é o princípio republicano. A gente precisa manter a estabilidade democrática e nada impede que ela vá ser processada depois pelos crimes que cometeu e que não tem nada a ver com a presidência da República. Mas a minha pergunta para você ainda vai ser mais ácida, porque é o seguinte, ela tá no poder, a máquina do poder está com ela. Ela tem a máquina administrativa na mão dela. Esses 5 anos, não é um direito de permanecer 5 anos no mesmo erro? Na verdade, agora são 4 mais 4, né? 4 anos mais 4. Mas o fato é que a Constituição protege. Se a gente for discutir isso, a gente vai ter que discutir uma emenda constitucional que retire essa regra da Constituição. Isso não é cláusula pétrea. Então, eventualmente, eu posso até tirar essa regra constitucional.
Numa emenda pode ser. E eu acho até que o momento é bom para isso. Ou seja, a Dilma não tem. O momento político nacional o momento político nacional é viável. Várias emendas constitucionais foram feitas em momentos como esse. A acidez do momento faz com que alguém apareça lá, empurre uma emenda e o pessoal entube. Nesse caso, é possível se revogar a regra que garante essa imunidade à presidência da República. Mas enquanto ela existe, Daniel, eu acho que a gente deve ter muita atenção e cuidado com os discursos. Por quê? A Constituição tem que ser preservada. Sem dúvida. Vivemos numa democracia. Se você discorda da lei, que mudem a lei. Mas o que não dá é para falar, não, essa regra agora eu não vou cumprir, porque a gente entra numa área de instabilidade institucional gigantesca, senhores. E, sem dúvida, tem uma frase de Platão que diz o seguinte: só reconhece a luz quem viveu na escuridão. Só quem lembra do que era viver num país sem democracia sabe o que é ter regras sem serem cumpridas. Então, eu acho que a gente pode até discordar, ir para a rua, brigar pelos mecanismos democráticos. E um mecanismo democrático é isso: olha, queremos uma emenda constitucional que acabe com essa imunidade. Mas enquanto ela existir, ela tem que ser aplicada. Respeitada. E essa imunidade proíbe que a presidente seja investigada por atos estranhos à presidência. Como esse ato foi praticado, em tese? Estou aqui trabalhando em tese, tá, senhores? Essa informação não existe oficialmente. É hipotético isso aqui. Tudo é hipotético. Se a Dilma, eventualmente, tenha sido denunciada lá pela Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República ele não pode colocá-la no processo porque ela é presidente da República e ela está lá com a imunidade. Esse ato é estranho à presidência, porque ela era presidente do Conselho, não era presidente da República. Ela foi um ato estranho à presidência da República. Ela só se tornou presidente da República depois. Repito, galera, nada impede que ela seja processada depois do mandato. Acabou o mandato, pode colocá-la? Pode. Colocá-la para apresentar a denúncia? Pode. Agora, a Constituição impede. Tem uma discussão teórica, diz que caberia investigação, mas não caberia o processo. O entendimento majoritário, é o entendimento que o Procurador-Geral da República acolheu, é de que não pode haver sequer investigação contra o presidente por atos estranhos à presidência da República. Paulo Nasser. Paulo Nasser por Paulo Nasser. Onde que a Lava Jato vai chegar? Eu, sinceramente, acho que a Lava Jato é um próximo passo na nossa história. Acho que o que eu penso é o seguinte: se você olhar para o Mensalão teve os seus créditos, mas o Genuíno já está solto, daqui a pouco está todo mundo solto. Beleza, mas a gente já cumpriu um papel importante da história. Existiu um amadurecimento ali. Nunca houve, senhores, na história, um político condenado à prisão, um deputado ou um senador condenado à prisão. Foi a primeira vez. Nunca houve na história uma denúncia com 47 denunciados parlamentares do poder. Nunca houve. Se vai ter uma condenação em massa, eu acho que é um momento onde a gente está começando a colocar à prova a própria democracia e a própria ideia de que, olha, a impunidade ela pode acontecer e ela resiste a qualquer coisa. Não resiste. E a prova disso é a Polícia Federal agindo de forma independente, é o juiz Moro fazendo as denúncias de forma heróica, porque imaginem, senhores, a pressão que essa criatura não deve estar sofrendo na vida dele, se ele tem filho, se ele tem mulher. Imaginem o que é expor uma família a essa situação, e o cara corajoso, né, colocando aí à prova 47 parlamentares, né, de um esquema grandioso aí de lavagem de dinheiro, que, diga-se, que sempre existiu. E que se não fosse esses caras, ia continuar existindo. E eu acho que agora, se vai dar certo ou não vai, eu não sei. Mas o cara que vai roubar daqui a pouco vai pensar duas vezes. Não é mais aquela coisa, deixa que dá tudo certo, deixa que vai para debaixo do tapete. Eu acho que há um amadurecimento. Eu não sei se a Lava Jato vai dar certo ou não vai, mas eu acho que efetivamente o Brasil deu um passo à frente nesse sentido de que é possível a gente vencer esse tipo de corrupção. E eu queria só dar mais uma última opinião minha aqui. Eu acho, cara, que na verdade a gente está discutindo uma questão aí de valores, Daniel. Valores. A sociedade brasileira ela é formada em cima de valores muito inconsistentes. O mesmo cara que fala que o bandido tem que ir para a prisão, se o picareta político tem que ir para a prisão, muitas vezes, se ele tiver uma boquinha na política, ele vai aceitar para ganhar Então, assim, é uma questão valorativa complicada que a gente tem que vencer ainda. Mas eu acho que ainda é um começo. Se você pegar democracias do mundo que tem 100, 200, 300 anos e a nossa 26 anos, ou seja, nunca se teve no Brasil 26 anos de democracia sem que um general tivesse derrubado a Constituição, a gente está caminhando. Quem sabe daqui a mais 25 anos, 50 anos de Constituição, a gente olhe para trás e veja, olha, aquela sementinha foi plantada ali. Valeu a pena, né? Valeu a pena, isso aí, é isso aí. Gente, esse foi mais um Fórum Opina. Paulo Nasser, mais uma vez,
colocando à prova, colocando a cara a tapa aqui, né, né Nácia? Sem dúvida, sem dúvida. Para que seja isso comentado e que isso esteja aí nas rodas de discussões dos nossos alunos, que estejam aí nas mesas de bar, Exatamente. que as pessoas comentem e que saibam o que realmente tem acontecido. E mais do que isso, Daniel, eu acho que a gente tinha que tirar a questão político-partidária da história. Sim, sem dúvida. Porque é na questão político-partidária que esses caras dançam. Ou seja, tem que descobrir se fulano roubou e esse robô tem que ser punido independente do partido, independente de onde veio. De quem então, é, de quem de foi. quem foi, exatamente. Ou seja, é isso aí que a gente tem que estar discutindo. Nácia, muito obrigado, meu irmão. Nada. Até o abraço, próximo, galera. gente. Valeu.